Tem brasileiro chegando como um dos favoritos, é isso mesmo, Theo Castro? Muito boa tarde. Boa tarde, Bruna, muito boa tarde para toda a audiência do Conexão RS. Exatamente isso, mais uma vez, mais um esporte, mais um brasileiro nos dando orgulho. Mas não é gaúcho. Não é gaúcho, ele é acriano, o Ramon Queiroz. Ele tem uma história muito legal, tá? Bota o Ramon aí, produção, vamos dar uma olhadinha. Aí está o Ramon, esse é o físico do Ramon na última competição, tá? O Ramon, ele é do Acre, ele é de uma família de classe média baixa, mas ele tinha uma condição quase de realmente ruim, tá? Ele não tinha dinheiro para pagar uma academia, por exemplo, só que quando ele era menor, jogando futebol com os amigos, jogando por ali, já se percebia que ele tinha uma genética muito boa para musculação, então começaram a recomendar para ele que ele praticasse a musculação. Ele não tinha dinheiro para ter uma alimentação apropriada, então ele comia muito ovo. Realmente a dieta dele era baseada em ovo mesmo. E ele ia para também nas academias de parque para fazer calistenia, que é um outro tipo de exercício físico que não leva exatamente para musculação, para definição corporal, mas consegue levar então para trazer um condicionamento físico, para trazer uma força diferente para essa pessoa. Quando ele teve acesso à academia, era uma academia de bairro, uma academia mais simples, ele não tinha como trazer exatamente esse físico esperado para o Olímpia, mas ainda assim ele começou a competir no regional, no municipal, no estadual, ele foi começando a crescer um pouquinho mais, se destacou bastante nas competições amadoras do Brasil e ele foi avançando, começou a competir entre os profissionais, ele foi acolhido por youtubers e por influencers que praticam a questão do fisiculturismo, que tem essa cultura realmente, que levam essa cultura adiante, e aí esses caras começaram a ajudar ele muito, deram equipamento, trouxeram ele para São Paulo, começaram a dar estrutura realmente para que ele treinasse e levaram ele realmente para uma condição de Mr. Olímpia, para praticar, para estar no Mr. Olímpia, que é a principal competição hoje. Só que ele chega com um grande adversário, que é o Chris Bumstead, que é um dos maiores fisiculturistas da história. Realmente ele ainda está na ativa, ele ainda está competindo e chega como realmente favorito. O Chris aí, ele não tá aparecendo na imagem agora, mas volta e meia a câmera dá uma focada nele, tá? Ele é um cara de topete e bigode aí, é o que tem o melhor físico de todos, foi inclusive o campeão nessa edição que a gente tá vendo agora, a gente tá vendo as preliminares. A final foi justamente o Chris contra o Ramon, e foi uma surpresa o Ramon estar lá na primeira participação, ele chega em 5º lugar, ele volta com um físico muito bom pro Mr. Olímpia de 23, e aí sim ele consegue ser, então, o segundo colocado, e nesse ano, até por dois fatores, tá? Por dois fatores principais. Primeiro, o Chris, ele deu uma parada. Ele teve uma filha agora, a esposa dele teve um parto complicado, ele quis ficar perto da esposa, sim, muito por conta do abuso de esteroides anabolizantes, a gravidez foi complicada no geral, então o Chris, ele parou, ele ficou no Canadá com a esposa por mais tempo, e aí ele não teve tanto tempo para se condicionar, coisa que o Ramon teve e fez muito bem. Agora sim a gente vai ver um enfrentamento direto entre o Ramon e o Chris, que foi a final mesmo, tá? Então, o Ramon, ele tá um pouco mais preparado, ele tá um pouco mais condicionado, e até no vídeo a gente consegue ver que o Chris realmente ele tá mais condicionado do que o Ramon. O Chris, que é o da direita, realmente, então, da direita é o Ramon, da esquerda é o Chris, então a gente tá vendo aí que até aí o Chris ele tá um pouco mais seco, o Ramon ele tá um pouco mais inchado mesmo, ele tá um pouco mais hidratado, e isso pesa muito, porque qual é o objetivo no Mr. Olímpia? Ter um shape, ter um formato físico parecido com o que o Arnold Schwarzenegger tinha na época dele de fisiculturismo. Muito seco, muito forte, muito estruturado. Por exemplo, o glúteo que eles estão mostrando agora, o glúteo mais quadrado. Então, isso é o que é exigido. As costas maiores, os músculos mais bem definidos nessa categoria, que é o Classic, eles buscam justamente isso. E aí o Ramon não estava num físico tão bom. Nesse ano, o Ramon tá chegando com um físico melhor do que o Chris e também melhor do que o rival alemão, o Urs, conhecido como Cepacol pelo público brasileiro, inclusive. Cepacol. Ô, Theo, e é legal a gente falar um pouquinho sobre tudo que eles fazem para chegar nessa competição, né? Você falou ali do uso de anabolizantes e tal. Se você souber, explica um pouquinho para o pessoal o que não pode, o que pode nesse tipo de competição, para chegar nesse físico, que a gente sabe que é um físico de competição mesmo, né? Por mais que a pessoa fique forte, ela talvez não vai querer chegar nesse nível. Sim. Esse nível é um nível para a competição. Então, o que pode aí em termos de uso de injetáveis ou mesmo, enfim? Bruna, sinceramente, tudo.
pode tudo, não tem antidoping, né? Por óbvio, porque se fosse ter antidoping, até os juízes iam acabar sendo expulsos da competição. Realmente, isso é uma coisa que os fisiculturistas falam, não sou nem eu, tá? Eles trabalham muito com esteroide anabolizante, é abuso frequente de esteroide anabolizante. Na categoria Open, que é a categoria realmente dos caras que estão muito fortes, os caras que estão muito grandes mesmo, assim, é o uso contínuo por 10 meses, aí tu para 2 meses, uso todo dia, aplicação 3 vezes por dia, treinando. Então, realmente, é abuso de esteroide anabolizante. A categoria do Ramon, claro que tem uso, mas é muito menor do que essa categoria. Mas, em termos de qual substância que é proibida, isso ou eu não sei te dizer, ou até o que chegou de informação até as minhas pesquisas é que realmente não tem um bloqueio. Não tem uma liberação. O bloqueio é realmente o quanto que o cara quer chegar lá. O que não pode é quebrar a dieta, é deixar de treinar. Até porque daí não vai conseguir ter esse corpo, perfeito. Né? Eles estão dispostos a tudo por esse Mr. Olympia. Tem muitos, inclusive, competidores, principalmente da categoria Open, que era a que o Ron Coleman competia, e a que o Arnold competia também numa época, que quando perguntados o que tu gostaria de fazer, o que tu escolheria? Morrer ou ganhar o Mr. Olympia? Se tu ganhar o Mr. Olympia, tu morre, se tu morrer, tu não ganha o Mr. Olympia. Ele falou, eu prefiro ganhar o Mr. Olympia. E qual é o prêmio? Sabe? É um valor alto de premiação? Tem um prêmio em dinheiro, um valor alto de premiação. O Mr. Olympia paga muito bem hoje. Não sei te informar exatamente qual a premiação. Mas é grana boa. Mas é uma grana boa. Uma grana que não faz valer a pena danificar a tua saúde, tá? Por favor, para você que tá pensando em entrar no fisiculturismo, tem categorias que tem inclusive proibido o uso de esteroides anabolizantes, categorias limpas, como é dita. Então, investe nessas. Não vai atrás de ficar gigante com esteroide anabolizante, porque faz muito mal para a saúde, Sim. Tá? A gente é um programa que fala bastante de saúde, então isso não é um incentivo agora, tá? Eu tô simplesmente divulgando um esporte, não é um incentivo. Não, e até tudo que o Ramon fez para chegar, a persistência que ele teve. A persistência, claro, a dieta que ele teve ali no início, é uma garra absurda. A história dele inspira, né? Inspira muita gente de forma geral e com certeza quem quer se aventurar no fisiculturismo também. Tá certo, Theo. Valeu, obrigada. Amanhã tu tá de volta, né? Tô de volta. Combinado. Gente, ontem nós mostramos a feira orgânica noturna que vai ter no bairro Menino Deus, lá em Porto Alegre. E a Duda tá lá para conversar com os feirantes e vai aparecer